O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, pediu reforço de segurança para o prédio e os juízes do TRF-4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em razão do julgamento do ex-presidente Lula agora no fim do mês. Lembrando que ontem a ministra Carmen Lúcia teve reuniões para falar justamente sobre essa questão da segurança. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, nos atende agora aqui no Jornal da Manhã. Doutor Veloso, como vai? Bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês da Jovem Pan. De que forma o senhor acha que essa segurança deva ser reforçada? O senhor teme algum confronto, algum conflito com ativistas pró-Lula, hein, presidente? Na verdade, havia as ameaças pela internet. Eu mesmo recebi um áudio, recebi um vídeo nos quais os autores estavam ameaçando, inclusive de atear fogo no TRF, de invadir, de agredir os magistrados. Então, esse tipo de comportamento nos deixou preocupados e fizemos um pedido tanto ao Conselho Nacional de Justiça quanto ao Ministério da Justiça para a adoção das providências necessárias para coibir esse tipo de manifestação. Nós também queremos deixar claro que a manifestação é livre no Brasil. A Constituição ela garante a liberdade de manifestação, mas ela não pode transbordar para a destruição de prédios públicos e nem para a agressão física aos juízes, com ameaças que já estavam públicas. Bom dia, doutor Roberto Veloso e Marco Antônio Villa. Bom dia. Perguntar para o senhor o seguinte, quer dizer, como o senhor disse, o senhor fez referência a esse vídeo. Foi tomado providência no momento? Foi identificado quem são os autores? Quer dizer, foi feita a denúncia correspondente, como qualquer pessoa quando recebe algum tipo de ameaça, por exemplo, se é um cidadão comum, ele vai fazer um boletim de ocorrência, diz quem é que está ameaçando. Foi tomada, quer dizer, algum dos 3 desembargadores da 8ª turma, ou o presidente do TRF, o desembargador Thompson Flores, alguém fez alguma denúncia formal das ameaças que tem recebido? Então, nesse caso, eu falo pela AJUF que nós fizemos. E o ministro da Justiça nos informou que essas pessoas já tinham sido identificadas e ele havia encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério Federal, que agora deverá tomar as providências. Agora está a cargo do Ministério Público Federal. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. No Brasil, em geral, os juízes são ameaçados? Tem juízes ameaçados de morte que no seu cotidiano dependem da proteção policial? Existem vários. Vários juízes estão nessa situação. E especialmente tem alguma região que isso é mais presente, doutor Veloso? Não, na verdade, isso se dá muito mais em relação aos casos. Dependendo do caso, a proteção policial. Agora mesmo o juiz federal Sérgio Moro tem proteção, o juiz federal Marcelo Bretas tem proteção, em razão mesmo das ameaças que sofreram. Felipe Mas não Moura. há uma região específica para isso. Felipe. Doutor Roberto Veloso, aqui é Felipe Moura Brasil. O PT inicialmente tinha cogitado que fosse haver 80 mil militantes, provavelmente, no dia do julgamento do Lula em Porto Alegre pelo TRF-4. Depois passou a dizer que haveria por volta de 30 mil, depois entre 20 mil e 50 mil, até brinquei aqui que a margem de erro é de 15 mil a mais, 15 mil para cima. A gente viu as caravanas do Lula pelo Nordeste, por Minas Gerais, pelo Rio de Janeiro. Foi um fiasco, havia pouca gente, houve pouca gente também na mobilização petista para os 2 interrogatórios do Lula pelo Sérgio Moro. Queria saber do senhor se há uma maneira de monitorar, de uma expectativa em relação ao público que vai comparecer, esse público petista, se tem como monitorar, saber antecipadamente quantos irão. Eles falam em 500 ônibus, 500 caravanas saindo de todo o país, e se dá para preparar a segurança pública em virtude disso. Sim, claro, a polícia ela tem condições de ter uma visão antecipada dessa presença. Tanto a presença lá no dia, quanto esse deslocamento. Porque, inegavelmente, o deslocamento ele
demora, mesmo que seja próximo, 500 quilômetros já demora 7 horas, 8 horas para se chegar. E também, se for mais longe, por exemplo, saindo de São Paulo para Porto Alegre, isso vai demorar, mas para isso tem que haver contratação dos ônibus, tem que haver organização prévia, listagem de pessoas, tudo isso a polícia tem condições de conseguir antecipadamente essa informação antecipada. Claro que isso é possível, sim. E, doutor Veloso, teve o caso de um militante do PCdoB, o corretor de imóveis Urias Fonseca Rocha, que havia mandado uma mensagem pelo WhatsApp que dizia que a condenação do Lula seria inaceitável. Ele dizia que era preciso ir para a rua, ir para o pau e começar a estourar a cabeça de coxinha, de juiz, mandar esses golpistas para o inferno. Felizmente, pelo menos o PCdoB do Mato Grosso do Sul, porque houve esse vazamento, suspendeu esse militante por 120 dias no início desse ano. É possível haver alguma ação contra ele, por exemplo? Claro que sim, porque o monitoramento é a primeira coisa que deve ser feita para saber se ele, de fato, quer implementar o que ele ameaçou. É preciso fazer um monitoramento dele, se ele vai para Porto Alegre no dia, como é que ele está se movimentando, isso é possível a polícia monitorar. Mas nós acreditamos que os partidos políticos que tenham interesse, que eles não conclamem a população para esse tipo de manifestação, essa manifestação violenta. Como eu disse anteriormente, a manifestação pacífica, ela é permitida e até bem-vinda, claro, faz parte da democracia. Agora, o que não pode existir é baderna, agressão, destruição, até há fogo em prédios públicos, como eu recebi um vídeo no qual constava esse tipo de ameaça. Isso não é democracia. Isso transborda o direito de manifestação e passa a ser um atentado contra os prédios públicos e contra a integridade física das pessoas, o que a Constituição também garante com muito vigor. Ok, doutor Roberto Veloso, presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, mais uma vez obrigado pela entrevista à Jovem Pan, bom dia. Bom dia a vocês e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.